loucura! Negociação interditada no Flamengo. Vamos falar sobre isso, olha só no que deu. Novas informações sobre Lucas Paquetá, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Se inscreva, acione o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Não vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e tem muita coisa pra gente conversar, torcedor rubro-negro. Até porque hoje tem Flamengo, né? O Flamengo volta a campo hoje, ainda será garotada, deve ser o último jogo aí apenas com garotos dentro de campo, né? No que se refere ao sub-20 do Flamengo. O Flamengo partiu para a Volta Redonda novamente para enfrentar o Volta Redonda, né? E precisa somar os pontos, tá? Eu só não acho também, Pedrão vai ser rebaixado no Carioca. Não, gente, pela madrugada. São dois grupos de 6, o último e o penúltimo. O último é rebaixado, o penúltimo joga contra a equipe da Série B do Carioca para ver se fica ou se cai, tá? Esse é basicamente o regulamento. Só que o que acontece é o último e penúltimo, não é de cada grupo, é na classificação geral depois, tá? Aí vai entrar o titular também daqui a pouco. Eu só espero que a molecada hoje seja menos inocente, sabe? Porque na marcação tá um negócio assim realmente terrível. O Flamengo terá pelo menos 2 mudanças contra a Volta Redonda. A desfalcada, a equipe sub-20 fará a terceira partida pelo Campeonato Carioca. E no meu entendimento, a partida mais difícil para a molecada. Porque pegou a Portuguesa, pegou o Bangu, que está na 4ª divisão. A Portuguesa acho que está também. E no caso do Volta Redonda, o Volta Redonda estava na Série B até ontem, né? Voltou para a Série C, mas é uma equipe entre os times pequenos do Rio de Janeiro é a mais competitiva. Então o molecado tem que abrir o olho aí nesse jogo de hoje, viu? E aí o técnico Bruno Pivetti vai ter que mexer na lateral esquerda da equipe, no ataque, tendo em vista que o Johnny teve que passar por uma cirurgia no ombro, então é desfalque, vai ficar de 2 a 3 meses aí sem jogar. E o Wallace Yan foi negociado com a equipe do Red Bull Bragantino, né? O Flamengo vendeu ele por 10 milhões de euros, possivelmente chegando a 12 com os bônus aí atingidos. Gustavo e Davi Viana são os favoritos à vaga, enquanto Alan Santos corre por fora com a possibilidade de estar presente no ataque. Então, não sei até que ponto o Wallace Yan também é desfalque, porque não jogou bem, né? Inclusive perdeu gols feitos ali contra a Portuguesa em Volta Redonda, que poderia ter garantido a vitória do Flamengo. O Flamengo vai a campo com o Léo Nanete no gol, Daniel Salles na lateral direita, a zaga deve ser mantida, existia até uma possibilidade, mesmo que remota, do Vitão ir para o jogo de hoje, mas só contra o Vasco mesmo. Zaga Iago e João Vitor, Gustavo na lateral esquerda, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Douglas Terry, Joshua e Davi Viana ou Alan Santos. Aí tá a cargo do Bruno Pivetti fazer essa escolha. Só espero que o Flamengo, sei lá, pelo menos pontue, né, na partida de hoje diante da equipe do Volta Redonda em Volta Redonda. O Flamengo que empatou com a Portuguesa no finalzinho, né, e perdeu para o Bangu. A próxima rodada, né, já é clássico, então já viu, né? Se perder o clássico, né? Aí tem uma galera que tá dando uma segurada ainda, mas pegou o clássico ali. E eu sei que é o que importa depois, enfim. Mas, cara, tem essa situação. O jogo é às 9h30 da noite e terá React no canal Três Irmãos Fla React, beleza? Eu, Gordoli WL. Espero que vocês acompanhem lá o React. 1 hora antes do jogo a gente vai entrar ao vivo, beleza? Vamos avançando que tem mais coisa. Para a Supercopa do Brasil, além de todos os ingressos
para a torcida do Flamengo estão esgotados, né? Não tem mais nenhum ingresso nesse sentido, e vai ter um show de abertura da decisão. Quem vai fazer o show é o cantor João Gomes, beleza? Flamengo e Corinthians disputam o título no próximo dia 1º de fevereiro, no mês do meu aniversário. Então tomara que quem mais faz aniversário em fevereiro? Tomara que o Flamengo me dê esse presente aí, que seria a tetra conquista do Flamengo da Supercopa do Brasil, beleza? Enfim, vamos avançando aí que tem mais coisa pra gente conversar. Em nota, tá aqui o Rodrigo Matos trazendo uma informação. Lembra que ontem a gente comentou sobre esse aumento do imposto em relação aos clubes associativos no Brasil, e em contrapartida as SAFs têm um imposto assim baixíssimo, e o quanto eu acho injusto isso, porque quem virou SAF, a maioria, não todos, mas a maioria dos clubes que viraram SAF por serem caloteiros, e a contrapartida que eles dão para a sociedade é mínima. E o Flamengo dá uma contrapartida enorme para a sociedade, fomenta a economia de uma forma avassaladora, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, na União inteira. E quando você vê, a SAF vai pagar 6%, o Flamengo vai pagar 14, 15%, sendo que o Flamengo tem essa contrapartida dá o Botafogo, bota ninguém no estádio, fomenta isso aqui, a economia do estado do Rio, do Brasil, então nada. Aí o Ministério da Fazenda soltou uma nota dizendo que não favoreceu as SAFs em relação aos clubes associativos na reforma tributária, alega que os dois têm modelos diferentes de tributação e, portanto, daria para comparar os impostos pagos. Cara, eu realmente acho injusto isso. Não adianta, acho injusto isso. Muito injusto essa situação com os clubes associativos, que não é só o Flamengo, é Corinthians, é Palmeiras também, que a despeito da ajuda do Paulo Nobre lá, injetando dinheiro, da Leila, que a Crefisa também paga em dia, tudo direitinho. O Flamengo já é mais independente, digamos assim, que o Palmeiras, né? Mas, enfim, eu acho muito injusto essa situação. Pessoal, o Michael está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de se tornar o mais novo jogador do Peixe, do Santos. As negociações avançaram bastante nos últimos dias e o Santos praticamente encaminha a contratação do atacante Michael. Não tem contrato assinado ainda, mas é questão de tempo. Vale lembrar que Michael não está nos planos do treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Voltou ao Flamengo no ano de 2024, né? Na antiga gestão do Flamengo, não agregou muita coisa, rareiam, né, os bons jogos do Michael com a camisa do Flamengo pós Arábia Saudita, e ele deve sair do Flamengo para jogar no Santos, com Neymar, Arão, Gabigol, enfim, um monte de jogadores. Flamengo e Michael deve integrar esses atletas ex-Flamengo. O Flamengo, pessoal, que acertou a saída do meio-campista paraguaio Jorge Mora, de 19 anos de idade, foi tratado como uma jovem promessa paraguaia à época que o Flamengo o contratou, mas acabou não vingando assim. O Flamengo negociou ele com o Sol de América de Portugal. Ele tinha contrato com o Flamengo até 2026, acumula algumas convocações para a seleção de base do Uruguai. Na época em que o Flamengo contratou do Sol de América, né, pagou R$1.600.000 pela aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador. Quem traz a informação é meu grande amigo Guilherme Flazoeiro, em conjunto com o Flabase, beleza? Pessoal, o estádio do Mané Garrincha tá com gramado mais ou menos, tá? Inclusive, o gramado está sendo preparado, está sendo trocado, revitalizado ali para o jogo entre Flamengo e Corinthians. Não sei se teve show lá, vai ter show no dia 1º do João Gomes e vai ter show também do Mengão após o árbitro apitar
o início da partida. O Corinthians que tomou uma piaba aí, né, rapaz, do Bragantino, né? Tava 3-0, se eu não me engano, não sei se terminou 3-0. Não tá no momento tão... E o Corinthians já tá a galera toda aí, viu? Que eles deram férias para os titulares 15 dias ali no Mundial de Clubes, né? E aí depois pagaram outros 15 após a conquista da Copa do Brasil, beleza? Uma outra decisão é Flamengo-Lanús pela Recopa Sul-Americana, já tem minha vaga garantida lá na Argentina. Pacotes oficiais para a Recopa já estão à venda. E quando eu falo, pessoal, é pacote oficial da Absolute Sports, agência da Conmebol. Não estou ganhando nada para falar isso, é mais a critério de informação. A empresa abriu as vendas de pacotes oficiais para os 2 jogos da Recopa Sul-Americana. Jogo de ida acontece no dia 19 de fevereiro e o jogo da volta no dia 26 de fevereiro no estádio do Maracanã. Pacotes a partir de R$ 1.260 por pessoa, mais ou menos, beleza? Entrando na seara do mercado da bola, né, que tá efervescente, aí tá no seu auge, o Flamengo movimentando de toda maneira, mesmo o Tati Castellanos, pessoal, indo para o West Ham, o Flamengo segue interessado no jogador. A gente até comentou sobre isso ontem no vídeo da tarde. E se o West Ham for rebaixado realmente para a Série B, o que deve acabar acontecendo, porque eles estão 7 pontos, 8, né? 7 para igualar, 8 pontos para ultrapassar a equipe do Nottingham Forest, que é a última ali fora da zona, é a primeira fora da zona do rebaixamento. O Flamengo vai sim, tá confirmado, fazer uma investida pela contratação do atacante argentino, que preferiu ir para o West Ham do que ir para o Flamengo. Olha, gente, sinceramente, eu sou o Flamengo, cara, pensa em outra aí, porque acho que o primeiro critério para a gente ter jogadores aqui é o cara querer jogar aqui, sabe? E, enfim, é uma situação que eu, com todo respeito, discordo aí do Flamengo. Ó, a ida do Vitor Hugo, meio-campista barra atacante, enfim, para o Atlético Mineiro tinha dado uma travada porque o Santos exigia receber a tal taxa de vitrine, que seria 10% aí, mas o Flamengo entendia que não deveria repassar esse valor por entender que não houve tal vitrine, tendo em vista que o Vitor Hugo teve alguns minutos com a camisa do Santos. O Atlético Mineiro decidiu assumir essa taxa, então eles irão pagar essa taxa para a equipe do Santos e naturalmente o Flamengo vai receber a totalidade do valor da transferência envolvida. Então, negócio resolvido aí, o Vitor Hugo se encaminhando para se tornar também, aliás, também não, né? Ele já é do Santos, mas se tornar reforço do Atlético Mineiro. O Flamengo vai receber aí 1,5 milhão, né, de dólares, se não me engano, e com bônus aí para mais 1,5 milhão de dólares, né? O Flamengo vai negociar 50% dos direitos econômicos do jogador, não vai negociar inicialmente os 100% com a equipe do Atlético Mineiro. Fiorentina confirma de fato interesse na contratação do lateral direito do Flamengo, Emerson Royal. A compra seria de empréstimo mais obrigação de compra permanente pelo jogador. E aí a torcida rubro-negra já faz mutirão nas redes sociais, vai embora Royal e coisa e tal, aquela coisa toda. Olha, realmente o Royal, desde que ele chegou ao Flamengo, deixa muito a desejar, mas vamos ver, né? De repente aí com pré-temporada, o Felipe Luiz trabalhando desde o início do ano com o jogador, talvez ele possa entender melhor os conceitos ali do treinador da equipe. Enfim, não sei, vamos ver o que realmente vai dar isso daí. Agora vamos entrar na seara do Lucas Paquetá.
O clube inglês, o West Ham, que atualmente é dono dos direitos federativos do jogador, aguarda uma proposta em papel timbrado do Flamengo pelo Paquetá para avançar em negociação. As partes aliaram os termos nas reuniões, no plural, né, que tiveram nessa semana que passou, já estão aí na sexta-feira, não acabou ainda a semana, evidentemente, e a diretoria do Flamengo prepara uma oferta, pessoal. E aí, muita gente perguntando, por que o Flamengo não oficializou ainda, não botou ainda em papel timbrado, Pedrão? O que falta isso aí? Bom, os representantes do jogador se reuniram com o West Ham e o Flamengo. Nos últimos dias, as trocas de informações são diárias. Havia expectativa de selar o acordo na reunião de ontem, na sexta, aliás, hoje é sábado, né? Ontem, mas ainda é o último dia da semana, mas ontem, na sexta-feira, acabou não acontecendo, mas, cara, o cenário é o mesmo, de muito otimismo para o Paquetá vir para o Flamengo. O Meia faz muita pressão para que ele retorne ao Brasil logo, tá? Porque é ponto pacífico que o Paquetá deve se transferir ao Flamengo. Agora, a grande questão é o tal do quando. O Meia faz pressão, a tática vem funcionando, o clube londrino sinalizou que aceita vendê-lo. As partes agora discutem quando a transferência deveria acontecer. Os ingleses gostariam de contar até o meio do ano. O Flamengo já informou aos acionistas do West Ham que não aceita esse modelo e quer o Paquetá agora. O clube brasileiro não fez proposta oficial, no entanto, a diretoria aguardava reunir todas as informações por parte do West Ham para fazer uma proposta nos moldes que o West Ham deve aceitar. Agora, o departamento de futebol do Flamengo trabalha em apresentar os termos ao BAP, ele dando o aval, o Flamengo vai avançar e oficializar a oferta pela contratação do jogador, e isso deve acontecer hoje, no sábado. Vamos ficar atento aí às cenas dos próximos capítulos. Já tem uma nova reunião agendada para hoje, nesse sábado, para acontecer, para destravar as negociações pela contratação do Lucas Paquetá. Então já tem essa reunião. No caso, teve avanços importantes na reunião de ontem e hoje acredito que chegue a um comum acordo, mas logicamente a gente vai tratar isso no vídeo da tarde, ou então aqui até quem sabe, né, num plantão urgente que pode surgir aí, dependendo do que sair dessa reunião de hoje. Ele não vai jogar contra o Tottenham, tá? Isso aí também é ponto pacífico, não deve jogar contra o Tottenham, tá? E de certa forma é um jogo de peso porque é um clássico, tá? Para quem tá dizendo na imprensa paulista que o Paquetá não é isso tudo, que ele é isso, que ele é aquilo, o Paquetá é o primeiro em duelos ganhos do West Ham, é o primeiro em passe certo, primeiro em desarme, primeiro em bola recuperada, primeiro em falta sofrida, segundo em assistência, segundo em participação de gols, segundo em grande chance criada, segundo em passe decisivo. Então é mentira, tá? Flamengo suspende negociações com o Corinthians e São Paulo pela contratação de Alan. O rubro-negro vai segurar as conversas, tendo em vista que o presidente, o Casares, né, foi empichado. Pois é, foi empichado. Ele não é mais presidente do São Paulo. O Flamengo quer negociar o volante, mas a votação acabou por impedir. Então está interditada as negociações pela saída do Alan e pela possibilidade da vinda também do Marcos Antônio da equipe do São Paulo para o Flamengo. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.